Começamos mais um programa Entre Amigos aqui na TV Aperipê. Temos hoje uma convidada especial, que é a Nara Silva. Ela é nutricionista com especialização em lipedema pela CELIP. Seja bem-vinda, Nara. Muito obrigada, Rafaela, pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. Eu que agradeço por ter aceitado o convite. E vamos falar hoje, né, sobre o lipedema e alimentação, não é mesmo? Sim. Me conte aí como você pode nos explicar sobre o lipedema. O lipedema é uma doença crônica, né? Ela é progressiva, ela vai acometendo muitas mulheres e na verdade, aí você pode estar me perguntando: ah, Nara, mas homem também é acometido pelo lipedema? Não, homem é extremamente raro. Por quê? Porque as mulheres, elas estão mais propensas a essa doença. E, na verdade, onde é o local? Qual é o local que a mulher é acometida? É acometida nos membros inferiores e inferiores. Pernas e braços e quadril, certo? Sim. E aí, muitas pacientes se confundem a obesidade com o lipedema. Quando, na verdade, a paciente está com grau de obesidade alto, obesidade grau 1, grau 2, grau 3, e aí acha que é uma doença, eu estou muito gorda, não consigo emagrecer, onde na verdade a paciente está com lipedema. Muitos profissionais, eles não conseguem identificar o problema, certo? Sim. E aí, não, você está obesa, e aí coloca algum tipo de medicamento que não é adequado para aquela paciente, sendo que a paciente está com lipedema e precisa fazer um acompanhamento com toda uma equipe multidisciplinar. Sim, aí inclusive é importante enfatizar aqui que às vezes a pessoa nem busca por auxílio, né, profissional. Exatamente. Então é muito importante isso para também saber diferenciar, né? Exato. Você falou da obesidade, as pessoas confundem com o lipedema. Então, falando então dessa questão do lipedema, como é que o paciente ele pode utilizar da alimentação para o manejo do lipedema? É de fundamental importância. É crucial que o paciente ele tenha uma alimentação saudável. Por quê? Porque o paciente ele precisa diminuir a progressão da doença. Cada vez mais que o paciente tem uma alimentação desregrada, com certeza esse lipedema cada vez mais vai aumentar e vai ficar mais incômodo para aquele paciente. Então, quando o paciente está com lipedema, ele fica com dificuldade de mobilidade, fica com perna inchada, tipo, o paciente trabalha o dia todo, chegou em casa, a perna está bem pesada, tem uma retenção de líquido muito grande daquele paciente. Então é importante que o paciente tenha uma alimentação antioxidante, certo? Com fibras, vegetais, verduras, entendeu? Mas para isso o paciente precisa ter conhecimento que o paciente tem lipedema, procurar uma equipe multidisciplinar. Hoje a gente trabalha com nutrólogo, cirurgiã plástica e nutricionista. Então, quando o paciente chega lá, ele já está sendo bem assistido por toda a equipe. Interessante, doutora. Inclusive, temos uma pergunta aqui do nosso quadro Você Pergunta. Mais uma vez, relembrando a vocês, participem do nosso quadro, manda o seu vídeo, o celular assim, tá? Na horizontal. Manda a sua pergunta e venha participar conosco, tá bom? Vamos lá ver a pergunta do nosso quadro Você Pergunta. Olá, meu nome é Franciara. Eu gostaria de saber quais são os tipos de alimentos que são mais recomendados para quem tem lipedema. Os alimentos adequados para paciente com lipedema são alimentos antioxidantes. Quais são esses alimentos? São as frutas vermelhas, verduras, legumes, azeite. Então, é a comida mais conhecida, como a gente tem, tipo, na nossa mesa. Macaxeira, o inhame, a batata doce, o azeite, o peixe, o ovo. Então, são os alimentos mais comuns mesmo que a gente vê. E aí, não adianta você tentar complicar muito a dieta do paciente. Tem que desmistificar a dieta do paciente e mostrar para o paciente. O paciente precisa conhecer quais são os alimentos adequados para esse tipo de problema. Sim, demonstrar que é acessível, né? Isso. Às vezes as pessoas fogem do nutricionista. Conheço várias pessoas, inclusive, porque pensa, vou ter que fazer uma dieta. Aí já pensa na dificuldade de seguir uma dieta, né? Quando a gente bota um problema no meio, meu Deus do céu. Mas é importante isso que você está falando, né? Dá para o nosso paciente, no caso, você nutricionista, dá para o seu paciente, né? É algo que é acessível, que tem na mesa do paciente, né? Sim. E aí você pontuou aqui, deu algumas dicas de alimentos, né? E quais poderiam, né? O paciente que sofre de lipedema, quais são os alimentos que eles devem evitar?
Então, Rafa, veja, o paciente que ele tem lipedema, ele precisa evitar alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados, alimentos que contêm muito sódio, muito açúcar, evitar também, tipo, final de semana, comer aquela pizzazinha. Por quê? Porque na segunda-feira o paciente ele está com muita dor. Então, é importante você saber e fazer a coisa acontecer de domingo a domingo. E não, hoje eu vou dar uma fugidinha. Por quê? Porque na segunda-feira o lipedema, ele vai estar muito inflamado e você vai ficar muito mais dolorida. Exatamente, interessante, né? Você tem algumas dicas para quem está passando, né? Lidando com lipedema, dicas de alimentação mesmo? Tenho sim, Rafa. Veja, eu sempre falo com meus pacientes que eles têm que ter rotina e organização, certo? Quando você é uma paciente que tem lipedema, você precisa organizar a sua alimentação, ter uma rotina de treino, treinar todos os dias, se hidratar, não passar muito tempo sem se alimentar, porque quando você vai comer, você come bastante. Então, assim, é importante que você coma pelo menos em 3 horas, nem que seja tipo uma castanha, uma coisinha mais leve, uma gordura boa. Então, assim, essas são as dicas. Treinar todos os dias, se hidratar bem, evitar alimentos industrializados, como eu já falei, e preparar a sua comida em casa. Até porque você sabe o que você está colocando, né? Exatamente. Na alimentação, no seu alimento que você está preparando. E aí, para finalizarmos este bloco, né, eu queria que você falasse para o público, além da alimentação, né, quais são os outros cuidados que o paciente deve seguir? Rafa, o maior cuidado que o paciente deve seguir é você procurar um profissional de saúde para direcionar você a saber o que é que você vai fazer diante daquela doença, né? Porque é uma doença dolorosa, né? Então, assim, procurar um profissional. Outra coisa também, procurar um fisioterapeuta. Por quê? Porque muitas vezes você vai estar muito dolorosa, com muita dor, e é importante porque você faz uma drenagem linfática que vai dar uma aliviada. Você que vê aquelas manchinhas roxas que aparecem do nada, ali é um sinal de lipedema. Então, assim, é muito interessante. E aí, muito inchaço também na perna. Então, isso também é outro sinal de lipedema. Então, assim, procura um profissional correto, que trate, que faça o teste do coazil, que faça o teste clínico com seu médico, sua nutricionista e sua cirurgiã plástica. Muito bom. Obrigada, doutora Nara. Um prazer. E eu quero que você deixe o contato, né, para o nosso público que tem interesse, né, tá precisando de um nutricionista, já sabe quem encontrar, né? Deixa aí seu contato pro nosso público. Rafa, eu vou deixar o meu Instagram, que é Nutri_Nara Silva. Lá tem 2 contatos e aí vocês podem falar com qualquer um daqueles contatos que estão lá no meu Instagram. Muito bem. Obrigada, doutora. Obrigada a vocês aqui também que estão nos assistindo. E não sai daí, hein? Voltamos já aqui no programa Entre Amigos. Olá, estamos diretamente daqui do estúdio do programa Entre Amigos para te fazer um convite. Você quer participar do programa Entre Amigos? Então manda o seu vídeo para o quadro Você Pergunta e o nosso convidado vai te responder no ar aqui no nosso programa. O seu vídeo, gente, tem que ser assim, na horizontal. Manda já o seu vídeo para o contato que aparece aqui na tela e participe do nosso quadro. Sabe aonde? Aqui no programa Entre Amigos na TV Aperipê.